Boa noite, comunidade, graça e paz. Pode sentar, se você puder, assim quiser. Que bom estar aqui, que você escolheu estar aqui nessa noite. E a minha oração é que Deus se revele ao meu coração, da forma que lhe apraz. Quero reforçar 2 avisos. O pastor Marcos já falou. Quinta-feira nós teremos um PGzão dos homens aqui na comunidade. Mobilize o seu grupo, todos por um. Encontro dos pequenos grupos multiplicadores dos homens aqui no templo, tá bom? Será um tempo muito especial. Deus tem nos dado uma amizade, um presente. O pastor Ilo Rodrigo estará conosco ministrando. Teremos um tempo de adoração. E você, líder de pequeno grupo, nós contamos contigo no final para um bate-papo, um momento de compartilhar nos pequenos grupos, tá bom? Quinta-feira, os homens aqui no templo. E eu tenho um que é um jabá meu. Me ajuda aí, Carol. Letícia e eu queremos muito oferecer esse curso, alcançando o coração do seu adolescente. Se você quiser, nós temos uma matrícula até agora, a minha e da Letícia. Se você quiser estar conosco nessa aventura, esse é um material muito precioso, irmãos, muito precioso. Possivelmente nós faremos no domingo pela manhã também, tá bom? Então, se você quiser se somar a nós com esse projeto de alcançar o coração do seu filho, da sua filha adolescente, nos mande uma mensagem, nos procure, tá bom? Nós queremos ter esse tempo de reflexão, conhecendo mais da palavra do Senhor sobre o desafio de ter filhos adolescentes nessa geração. Amém? Eu quero te convidar, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, no Evangelho de São João, capítulo de número 15. Eu quero ser muito objetivo, mas eu quero muito que você me preste um pouquinho da sua atenção por alguns minutos. João, capítulo 15, o texto será exposto, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia física, na sua Bíblia digital. É interessante, querido, como que nós nos conectamos, nos vinculamos, nos ligamos a pessoas e a projetos que muitas vezes nós não conhecemos. Projetos de lucro, de poder e de monetização. Essa semana eu conheci, até então eu não conhecia esse influenciador, um rapaz chamado Felca. E o Felca postou um vídeo, irmãos, de 50 minutos, e esse vídeo derrubou as estruturas do nosso país, pela sua capacidade de expor o momento que nós estamos vivendo, e como talvez nós estejamos passando desapercebidos, nesse processo de nos conectarmos, nos vincularmos, ou sermos influenciados. E o Felca, ele faz um vídeo dizendo da adultização das crianças nas redes sociais. Mas não se trata, se você for assistir o vídeo, irmãos, a expressão não é adultização, é erotização, é exploração sexual infantil. É um vídeo assustador, irmãos, de meninas, adolescentes postando silicone, e o seu processo é acompanhado no hospital. E essa menina, ela caminha com esse rapaz há 12 anos, e ela simula o ato sexual com outros adolescentes. São adolescentes falando das suas experiências sexuais, e é um vídeo, irmãos, que nos assusta, e isso exposto a céu aberto nas redes sociais. Esse vídeo impactou tanto o nosso país, que há muito tempo eu não vi a esquerda e a direita se unirem em torno de uma demanda. E há mais de 30 projetos de leis, irmãos, que hoje projetam regular, cuidar das nossas crianças, para que a gente proteja a nossa juventude, para que a nossa juventude não dê um passo adiante, para que não haja um processo de uma vida precoce, irmãos, de uma sexualidade não saudável. E ele apresenta um personagem também desconhecido para mim, um rapaz chamado Ítalo Santos. E esse rapaz postava os seus vídeos, ficou muito rico com toda essa exploração. Ele foi preso na sexta-feira em São Paulo com o seu marido.
Ele estava prestes a fugir, e ele é uma espécie de popstar no seu estado. Nós não estamos falando, irmãos, de um lugar distante. Nós estamos falando de um mundo que está disponível nas nossas mãos, na mão da vida dos nossos filhos. O convite do Evangelho é para que a gente se conecte a Jesus. E esse texto fala sobre isso, irmãos. Esse texto é a última mensagem verbal de Jesus. São as últimas palavras para os seus discípulos, para aqueles que querem caminhar com Jesus, dizendo: conecte-se a mim. Leia o texto a partir do verso de número 1, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. É ele que planta e é ele que irá colher um dia. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza ainda mais. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, se não ficar conectado na videira, assim também vocês não podem dar frutos, se não permanecerem conectados em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam, pois, no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem, mais uma vez Jesus está dizendo, tudo o que pedirem em meu nome, Ele lhes conceda. E eu que lhe ordeno é isso. A minha última palavra é essa: que vocês amem uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Você pode orar por mim, querido? Para mim não chorar nessa noite? Amém? O irmão já chorou aqui, eu já queria chorar também. Eu não sei, querido, se é porque o meu avô um dia pregou e morreu depois da pregação, mas toda a vida que eu subo, talvez eu acho que vai ser a última vez, né? Se você puder orar por mim aí, para que Deus fale ao seu coração, para que aquilo que sai da minha boca seja a palavra de Deus no seu coração. Amém? Amém, pastor? Ora aí para mim não chorar. Fala conosco, Pai. Nós precisamos, carecemos ouvir a sua voz. Queremos nos conectar, ó Deus, nessa noite ao reino. Queremos, ó Deus, sintonizar, ó Deus, essa estação, Pai, onde recebemos as verdades eternas do Senhor, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu olho para esse texto, querido, e talvez nós tenhamos dois grandes desafios de início: olhar para esse texto e não percebê-lo como poesia aos nossos ouvidos,
olhar esse texto e não apreciar a beleza do que Jesus diz, do amor, de amar uns aos outros, de dar fruto, como quem saboreia um alimento que amanhã você já não lembra mais o gosto. Nós temos o desafio de olhar para esse texto e encará-lo como poesia, uma poesia que daria uma boa música, e eu tenho a impressão de que Jesus não quer fazer poesia para os nossos ouvidos. E o segundo desafio, que talvez tenha a ver muito mais com o nosso tempo, é olhar para esse texto e dizer assim: os frutos são os meus resultados, os frutos são as metas que eu tenho que cumprir mensalmente, os frutos é aquilo que eu tenho que entregar para as pessoas em relação ao meu serviço, ou é o meu relatório que eu tenho que entregar semanalmente, mensalmente, as minhas vendas. Talvez Jesus não esteja dizendo desses frutos ou desses resultados. É interessante, querido, esse texto me assusta, porque no verso 2, Jesus diz que todo ramo que estando nele não dá fruto. Jesus está dizendo que nós podemos crer em Jesus, confessar Jesus, estar numa igreja, numa comunidade de fé, se dizendo cristão, evangélico, protestante, e ainda assim nós não manifestamos os frutos de Deus em nossa vida. Leia comigo, verso número 2: todo ramo que estando em mim e não dando fruto, ele o corta. Jesus está dizendo aos seus discípulos, irmãos, ele está dizendo àquele grupo que continuou caminhando com ele. Antes disso ele havia contado uma parábola de uma figueira estéril, e nessa parábola Jesus diz que o homem ano após ano ia àquela figueira frondosa, bonita, no tempo de fruto, e quando ele levava a sua mão, ele procurava, não havia fruto na figueira, e ano após ano ele se decepciona, até o dia que ele chega para o cuidador daquele local, e ele diz: olha, vamos cortar, porque ela está ocupando a terra inutilmente, vamos cortar e vamos colocar aqui algo que dê fruto. E aquele cuidador, graças a Deus pelos cuidadores, irmãos, que colocam pessoas do nosso lado, diz ao agricultor: vamos fazer o seguinte, me permita limpar essa terra que está aqui do lado, me permita afofar aqui do lado, perceber se há algum entulho, se há algum espinho, me permita separar um estrume, a expressão é estrume mesmo, irmão, é material orgânico, e colocar aqui em volta dela, e se em um ano ela não der fruto, a gente corta. Nós podemos confessar Jesus, irmãos, ter uma vida estéril. Nós podemos estar conectados a Jesus e guardar rancor, mágoa, ódio em nosso coração. E nós aprendemos, irmãos, a gourmetizar a nossa fé. Eu me lembro da professora de português explicando sobre eufemismo, e ela dizia assim: eufemismo é quando você chega e diz a alguém assim: fulano bateu as botas, né? Você pega uma expressão grave, mas você quer suavizar essa expressão, e nós passamos a chamar o nosso egoísmo de amor próprio. Eu tenho amor próprio. Nós passamos a chamar a nossa teimosia, a nossa obstinação, a nossa desobediência de perseverança. Nós passamos a chamar os nossos pecados de deslizes sucessivos, que são, na perspectiva da Bíblia, iniquidade. E nós passamos a experimentar uma vida sem frutos. Durante muitos anos, irmãos, eu chamei de ódio, de vingança, de amargura, de justiça. Eu dizia assim: eu só quero justiça. E eu registrei um boletim de ocorrência contra determinada pessoa. Eu fui no Ministério Público Estadual e eu fiz uma denúncia contra aquela pessoa. Eu fui no Conselho Federal de Medicina e eu entrei com uma denúncia contra aquela pessoa. Os processos andaram, aquele homem nos indenizou, e eu percebi que nada daquilo tinha suprido a sede de vingança que eu tinha no meu coração. Alguns anos se passaram, e eu sou convidado a estar num culto. Um amigo vem de fora e diz: vamos lá, eu quero te ver. Uma grande igreja com 3 cultos, 1000 lugares. Eu fui no primeiro culto.
Quando começou o primeiro louvor, eu fechei os olhos. Quando eu abri, aquele homem estava do meu lado. Aquele homem colocava o seu filho no colo, o filho que deveria ter a idade do meu, se tivesse vivo. E eu olhava para aquele camarada e dizia: esse cara me roubou o direito de ter o meu filho hoje aqui. E eu comecei a argumentar com Deus, irmãos. Aquilo que estava no meu coração, o ódio, a vingança, a amargura. Aquela reunião foi Peniel para mim. Em determinada altura, Deus trouxe muita clareza ao meu coração, de que nós deixamos de ser aqueles que foram ofendidos, machucados, e nós nos tornamos aqueles que ofendem e que machucam. A vingança é isso, querido. Nós tomamos veneno esperando que o outro morra. E eu não lembro qual foi o apelo que o pastor Denis fez naquela noite. Eu sei que eu fui à frente, irmãos, e eu chorei muito. Não sou de chorar. E Deus trouxe muita clareza no meu coração que eu precisava pedir perdão para aquele homem, porque eu o odiava, porque eu fiz tocaia na porta dele, porque eu sabia onde ele ia, porque eu ergui ele pelo colarinho. E ao voltar para o meu lugar, eu virei para aquele homem e disse: eu preciso falar contigo. Ele se assustou, irmãos. Havia passado muitos anos. E eu disse: eu preciso que você me perdoe. Eu não sei porque Deus me trouxe aqui. Eu não sei porque Deus promoveu esse encontro. E eu sabia. Mas eu preciso te dizer: me perdoe. Eu dei um abraço naquele homem, irmãos. E naquela noite, eu não tenho dúvida que Deus virava uma página da minha história. Deus selava o meu ministério, irmãos. Eu não estaria aqui. Eu não sei aonde estaria se aquela não fosse uma agenda de Deus para a minha vida. Porque eu chamava de justiça aquilo que na verdade era ódio, vingança, ressentimento e amargura. E eu não tenho dúvida, irmãos, que esse encontro faz parte da agenda do Senhor. Jesus disse que nós somos limpos pela palavra. Vocês são limpos pela palavra que eu tenho ministrado a vocês. E é a palavra que nos purifica, irmãos. É a palavra que nos santifica. Ela é luz, nós sabemos disso. Mas Paulo vai muito adiante, e ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Que bom seria, irmãos, se a fé viesse pelo ler. Se nós pudéssemos alimentar a nossa fé numa devocional solitária, sozinha. Se pudéssemos caminhar sozinho, sem pessoas. E foi no discipulado, irmãos, que eu percebi que no meu coração havia vingança. Foi caminhando com homens de Deus que eu pude sondar o meu coração e perceber que eu tinha necessidade não de receber o perdão, mas de buscar o perdão daquele homem. O cuidador chega e diz: não corte. Sabe o que é interessante, querido? A videira não serve para nada. A madeira da videira não faz um estilingue, irmãos, não vira móvel, não serve para pendurar uma chave. Sabe para que a videira serve, irmãos? Para dar fruto. Se ela não der fruto, parece que Jesus está dizendo assim: olha, se vocês não derem fruto, eu vou demitir vocês. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: ou a videira dá fruto, ou ela vira uma palha que vira combustível, irmãos. Sabe aqueles gravetinhos que a gente junta quando faz fogueira? Ou você dá fruto, ou você vai virar combustível que rapidamente queima e vai embora. Isso tem a ver, querido, com a minha e a sua vida, que é como um sopro. Que bom que Deus coloca cuidadores da videira em nossa vida, que diz: não, Deus, deixa eu adubar aqui, deixa eu colocar uma matéria orgânica aqui, vamos limpar, vamos ver quais são as raízes, quais são o que tem sugado essa energia, para que essa videira não dê fruto.
Eu me lembro de chegar um irmão aqui na igreja, vai para o nosso pequeno grupo, e ele muito explosivo, ia jogar futebol, ficava irritado, com posições políticas muito arraigadas, e a galera começou a se afastar, e eu vi naquele rapaz características muito parecidas com a minha, de introspecção. Eu abracei ele e falei: Jesus, deixa eu cuidar dessa videira, deixa eu cuidar. Eu cheguei e falei: querido, vamos fazer um estudo? Ele falou: vamos. E nós começamos, querido. O pastor já disse hoje aqui, nós temos uma série de estudos, 15 estudos. Nós temos um outro material com 10 estudos. Se você estiver mais apressado, nós vamos disponibilizar daqui uns dias um com 8, pastor. 2 meses você termina o seu discipulado. O que você não tem, desculpa, irmão, isso é para não ser limpo pela palavra de Deus. Eu comecei a caminhar com esse rapaz, comecei a ouvi-lo, e um dia ele chega, irmãos, naquela sala ali, e diz: pastor, eu preciso te contar algo que eu nunca contei para ninguém. Quando eu era criança, um familiar meu me violentou sexualmente. E esse homem me diz isso chorando, irmãos. Eu dou um abraço nele e digo: vamos orar. Entenda, querido, eu estou contando isso porque ele testemunha. Eu estou contando isso com a autorização dele. Ninguém sabia dessa história, nem a minha esposa. Porque no discipulado, nós levamos para a cruz e não para o jornal de amanhã. Nós levamos em sigilo, nós entregamos em oração aquilo que nos é confessado. E eu faço isso hoje com a autorização dele, porque ele testemunha isso na cela, irmãos. Ele conta isso. E ele conta essa experiência, irmãos. E nós oramos juntos, choramos juntos. E naquele dia eu entendi muito do seu comportamento. E daqui um dia nós chegamos no estudo do perdão, querido. Que Jesus nos convida a perdoar, porque Ele nos perdoou. E Jesus conta a história de um credor que não tinha como pagar, e ele é perdoado, mas ele encontra o seu conservo que lhe deve uma miséria, e ele não consegue perdoar. E nós fazemos uma oração, querido, pedindo que Deus alcance o coração desse irmão precioso. Passado alguns dias ele chega no nosso estudo de vida conjugal. Como que o discipulado abre janelas, querido, para nos abençoar, para limpar o terreno da nossa caminhada com Jesus. E ele compartilha algumas lutas da vida conjugal, algumas inseguranças, alguns medos. E eu digo para ele: querido, será que não está na hora da sua esposa conhecer essa história? Ele diz: pastor, mas eu tenho vergonha de contar. E eu fiz aquilo que eu fui ensinado um dia a fazer, pastor Marcos. Vamos orar para que Deus prepare esse momento. E nós começamos a orar, querido, para que um dia, fora de casa, num tempo, numa agenda preparada por Deus, ele pudesse contar essa experiência. E um dia à noite eu recebo uma mensagem dele, dizendo: pastor, acabei de falar com a minha esposa, estou me sentindo tão bem. E ele me conta depois que as dificuldades do casamento, algumas lutas que ele tinha, foram superadas, porque ele abriu o seu coração para a esposa. Eu ouvia de um irmão esses dias, de um encontro de homens, no momento, irmãos, em que é ministrado sobre aqueles que foram abusados sexualmente, centenas e centenas de homens começaram a urrar de dor, irmãos. Pessoas que tiveram a sua vida marcada por uma violência. E Deus coloca cuidadores em torno de nós, para dizer assim: vamos limpar esse terreno. Deus tem me dado muitos privilégios, irmãos, e um deles é caminhar com o pastor Marcos. E um dia no nosso discipulado, falando sobre família, sobre filhos,
ele me perguntou: e aí, vocês terão mais filhos? Eu disse: pastor, o Davi sonha com o irmão, mas a crise, o governo, a casa pequena, o carro velho, sabe essas desculpas? Estamos sem convênio, pastor. Eu sofri muito no SUS, ia para Campo Grande. O pastor ouviu, com esse coração dele, com todo amor, falou: Roger, essa decisão está fundamentada no Deus Criador de todas as coisas, ou no Deus Mamon? Desse jeito que o pastor Marcos diz, né, irmãos? Eu percebi, querido, que o meu coração não estava sendo dirigido pela cruz, mas pela força do meu braço. Os irmãos conhecem a história. No dia 14 de abril de 2010, eu estava numa funerária escolhendo um caixãozinho branco para sepultar meu filho João Victor. No dia 14 de abril de 2019, eu recebi a Rafaela no colo, num dos centros cirúrgicos do Hospital Universitário. Você entende, querido, como que Deus coloca pessoas para ser cuidadores da nossa vida? Deus transformou aquele dia de luto, Deus trocou as vestes de luto para vestes de alegria, irmãos. Sabe o que a gente faz dia 14 de abril lá em casa? A gente come bolo, a gente come salgado, a gente pede pizza, a gente vai para o shopping, a gente aluga como é que é o nome lá? O shopping lá. Nós celebramos a vida, irmãos, porque Deus trouxe um novo significado àquela data. Mas a minha mente cauterizada, irmãos, dizia assim: não, eu preciso do convênio. Nós precisamos de Jesus, irmãos, porque Ele cuida de nós. Deus tem colocado cuidadores em torno de você. Talvez você não tenha percebido. Talvez Ele tenha dizendo: Jesus, dá mais um ano. Dá mais um ano para mim, Jesus. Vamos colocar estrume aqui, ver se dá fruto. Vou fazer um teste, irmãos. Jesus não está preocupado com os nossos resultados, irmãos. Ele está preocupado com a nossa obediência. É interessante, queridos, até o capítulo 14, Jesus faz um convite dizendo: vem, vinde a mim, venha, eu sou o pão. Capítulo 6, quem vem a mim não terá fome. Capítulo 8, Jesus diz: eu sou a luz, se você está nas trevas, vem para a luz. No capítulo 10, ele diz assim: olha, eu sou a porta, se você vir a mim, você será salvo. No capítulo 11, ele diz: eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No capítulo 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E agora, queridos, no capítulo 15 ele muda a tônica, e ele diz assim, verso número 9: como meu Pai me amou, eu também amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Não se trata mais de crer, querido, mas trata-se de permanecer. Há um dado que me assusta, irmãos, e eu tenho dificuldade de acreditar, de que existem 40 milhões de pessoas no Brasil que um dia estiveram sentados aonde você está nessa noite, e por algum motivo, talvez tenham faltado cuidadores na sua vida, talvez ele não tenha sabido lidar com os conflitos do que é ser família. Essas pessoas se distanciaram da comunhão. 40 milhões, irmãos, de pessoas desceram as águas e hoje estão, essa expressão me desviados, desigrejados.
Nós não temos dificuldade de crer, irmãos. O brasileiro é um povo que crê, querido. O Gil canta, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Até hoje o meu pai vira o chinelo para a mãe dele não morrer, e a mãe dele já morreu. Nós não temos dificuldade de crer, irmãos. Jesus está dizendo agora: permaneçam no meu amor. Apocalipse, queridos, Jesus escreve uma carta à igreja de Éfeso, dizendo assim: olha, vocês são top. Eu conheço as obras de vocês. Eu vi o esforço que vocês tiveram. Eu percebi que vocês não se associaram com os maus. Vocês se guardaram, vocês se fecharam. Mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês não permaneceram no meu amor. Não se trata tão somente de crer, mas de permanecer, queridos. Há 10 anos, quando eu cheguei aqui, tinha uma frase que estava espalhada na nossa comunidade, que dizia o seguinte: venha viver os melhores dias da sua vida. E essa frase me incomodava, irmãos, porque parecia um marketing. Tipo, você é universal, né? Eu sou universal. E eu entendi, queridos, que quando essa frase ela é colocada dessa forma, ela está querendo dizer o seguinte: você não precisa andar sozinho. Você não precisa chorar sozinho. 2015, irmãos, eu tive em Marília. Foi uma semana gloriosa ali. E uma noite eu saí para conhecer os pequenos grupos. Eu nunca tinha tido a experiência de estar num pequeno grupo. E eu fui numa das áreas mais pobres ali de Marília, numa favela, irmãos, num lugar muito simples. E ali naquele local eu comecei a ver pessoas chegando, irmãos, com arroz cozinhado com salsicha. Outros chegaram com pão. Outros chegaram com feijão. E eles começaram a colocar aquela coisa em cima da mesa. E daqui a pouco chega um irmão alcoolizado, querido, me abraça e diz: que bom que você está aqui. E me dá um beijo. E querido, essa experiência fala muito comigo, porque naquela hora o Espírito Santo falou assim: esse cara não entra nas nossas igrejas. Esse cara é barrado ali na porta. E aquela foi uma experiência de tanta simplicidade, querido. Aquela era uma noite de multiplicação. Eles ceiaram no sentido bíblico, irmãos, de cada um trazer aquilo que tinha na sua casa. E eles compartilharam uma refeição. Eu nunca tinha visto algo tão singelo e algo tão lindo como eu vi naquela noite. Mas o homem cético fala: não, é uma célula. E eu saio dali, irmãos, vou para a área mais rica da cidade. Chego numa casa extremamente luxuosa, irmãos, em que entra numa rua e sai na outra. E o mesmo coração que estava na favela, a mesma simplicidade, o mesmo amor, o mesmo zelo estava naquela casa, querido. E aquela reunião me constrangeu. Eu falei: o que está acontecendo com esse povo aqui? Vou vir para Marília. 11 horas da noite, irmãos, eu vou para uma terceira célula. E eu chego naquele local por volta de 11h30. Tem uma adolescente de 15, 16 anos, de uniforme, orando, irmãos, pelos aqueles que estavam do lado dela. Jovens da sua sala de aula, também com uniforme da escola. E aquela menina orava com uma unção, querido. Parece que tinha um fogo sobre a cabeça dela. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E no final aquela moça testemunhou para mim, para o grupo de pastores que estavam ali. E ela disse assim: olha, o meu pai era um policial corrupto.
Vocês viram aqui na frente de casa tem um salão de beleza. Isso aqui era um antro de fofoca. Mas o evangelho chegou na minha casa e transformou a vida dos meus pais. Acabou de ter uma célula da minha mãe aqui. A minha mãe foi restaurada. O meu pai é um homem de Deus. E ela começou a ministrar, querida. Eu falei, meu Deus, é o evangelho dando fruto. E ela falou, eu acordo 5 horas, trabalho o dia inteiro. Eu perguntei para ela, mas por que 11 horas da noite? Ela falou, sabe por quê? Porque eu acordo 5 horas, eu trabalho o dia inteiro, e o único horário que eu tenho para reunir, eu estudo à noite, trabalho o dia inteiro, o único horário que eu tenho para reunir com a minha célula é depois da aula. Eu volto de crise, irmão, de Marília. Eu volto de crise perguntando para Jesus o que é ser igreja, o que é dar frutos. E eu digo para o meu discipulador à época, pastorzão, eu estou em crise. E ele me diz, eu sei para onde você vai. Comunidade Batista da Paz. E eu chego, irmãos, na comunidade, sento no fundo, o Nedson me aborda, vamos na cela. Eu digo, vamos. Fui numa cela, irmãos, longe, lá perto do Seminário Batista. Entrei mudo, saí calado. Segunda reunião, casa do pastor Marcos. Cheguei, fiquei na minha. E eu faço um parênteses aqui, irmãos. Na minha adolescência eu buscava meu irmão na escola. Eu era cabeludo, tinha piercing, brinco. E um dia eu estou na porta da escola esperando o meu irmão. E um agente policial me aborda. E ele cheira a minha mão, eu dou risada, querido, eu não entendi aquilo. Aquele homem ficou irado. Me chutou, me esmurrou, puxou o meu cabelo, me esculhambou, querido. Ele queria cortar o meu cabelo. Mas o colega dele falou, não, não faz isso, cara, vai dar problema pra gente. E aquele cara me escorraçou da porta da escola. Ele não perguntou o que eu estava fazendo lá, não perguntou se eu tinha algum familiar. Ele me escorraçou da porta da escola. E eu nunca esqueci a cara daquele camarada. Nunca. Não contei para meus pais. Dei uma volta, peguei meu irmão, não me lembro o que eu fiz. Eu te posso dizer que eu nunca esqueci a cara daquele camarada. Fui para o UEM, Tarsila. Formei, entrei na prefeitura. Encontrava ele e dizia assim, um dia, seu dia vai chegar. Um dia eu vou estar em algum lugar e falar assim, você lembra de um garoto na porta da escola? E eu ansiava por esse encontro. Estou na casa do pastor Marcos, encosta uma viatura. Quem é que desce? Falei, não, não pode. Aí não vale, pastor. Eu olhei para ele e falei, não pode, Jesus. Tinha tanto lugar para esse cara tirar serviço. Ele vai tirar serviço hoje aqui. Na terceira célula, irmãos, na casa do José Roberto, eu me aproximo dele e digo, rapaz, você não lembra não, mas eu lembro. Um dia, isso. Ele virou para mim e falou, me perdoa, meu irmão. Deixa eu te contar um pouquinho da minha vida. Aconteceu isso. E ele explicou, querido, das lutas que ele tinha passado. E eu não quero expor a sua história. Para resumir essa história, um dia eu estou em casa. O pastor Marcos tinha pregado uma mensagem, tudo ficará bem. E eu, aleluia. Cai um raio lá em casa, queima o chuveiro, a geladeira e a TV. E eu digo, tudo vai ficar bem. A geladeira não dá conserto. Compartilhei com os irmãos da célula. Estou em casa e escuto uma buzina, irmãos. Bibi. Olho pela janela. Quem é que está lá? O irmão com uma picape, uma geladeira em cima, falou, usa o tempo que você precisar. O evangelho transforma inimigos em amigos, irmãos. Pouco tempo depois, ele está muito doente e não tem quem leva ele no hospital, irmãos. A esposa me liga dizendo, Roger, não tem um santo que faça esse camarada ir para o hospital. Teimoso. Eu falei, eu posso tentar? Ela falou, eu preciso que você tente. Eu vou lá, coloco aquele homem dentro do meu carro, levo ele para um hospital. E ali na recepção do hospital, querido, eu comecei a lembrar dessa história.
Deus, como que o Senhor pode mudar a nossa história? Nós precisamos de Deus, querido, mas nós precisamos de pessoas, de permanecer. Nós permaneceremos se nós não caminharmos sozinhos. Quantas pessoas, irmãos, desses 40 milhões, não tiveram a oportunidade de ter pessoas perto de si? Meu tempo está acabando, já acabou na verdade. Versos de 12 a 15, se o pessoal do louvor quiser ir subindo, eu me lembro que tem que acabar. 12 a 15. De tudo, gente, lembre do seguinte. Deixa eu te entregar aqui um fichamento. Meus discípulos, se vocês querem permanecer em mim, o meu mandamento é esse: que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu vos ordeno. Já não são mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Eu não sei lá no seu trabalho, querido, no meu trabalho o meu chefe não me dá satisfação. Ele manda eu fazer as coisas. Lá no exército brasileiro, capitão, o oficial explica por que tem que fazer. A missão está dada, faça. Jesus está dizendo o seguinte: vocês já não são escravos, eu estou chamando vocês de amigo, porque com um amigo a gente compartilha as nossas lutas, porque com um amigo nós compartilhamos as nossas frustrações, e com um amigo nós compartilhamos a nossa esperança. Jesus está compartilhando, dizendo assim: olha, o que recebi de papai eu estou entregando para vocês. Vamos caminhar junto. Essa semana, querido, a Globo noticiou uma mãe que tinha o hábito de deixar a sua criança recém-nascida com o irmãozinho de 5 anos e ir para o baile. E ela chegou 8 horas da manhã e aquele recém-nascido estava morto. Ela foi presa, será processada. O Felca mostra, querido, que quem explora as crianças, por vezes, são seus próprios pais. Os pais abrem conta naquele aplicativo, meu Deus, naquele, Tiago, que é mais difícil rastrear, que é russo inclusive, meu Deus, Telegram, para vender conteúdo privado das suas próprias crianças. Pais, eu estou dizendo isso para te assustar, querido, para te sensibilizar. Estou dizendo isso para te mostrar que o amor não é algo natural nosso. Você não nasceu com um dispositivo para amar. O apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias nós perderíamos a afeição natural, nós perderíamos a capacidade de amar. E nós estamos falando de pais que estão explorando seus próprios filhos, vendendo, porque perderam sua afeição natural. Amar é imperativo do reino, querido. A carta de João é incisiva, diz: olha, se você diz que ama a Deus, que não vê, e você não consegue amar o seu irmão que você vê, você é mentiroso. Se você não consegue se compadecer daquela pessoa que sofre tal como você ainda não conheceu a Deus. Nós compartilhamos aquilo que recebemos do Senhor, querido. Nós temos, querido, receita para resolver a guerra da Rússia. Nós temos receita para resolver a Palestina. Nós temos receita para resolver o governo. Mas por vezes nós não conseguimos ter uma refeição com a nossa sogra.
Por vezes nós não conseguimos amar o nosso cunhado. Por vezes nós estamos anos sem falar com os nossos irmãos biológicos, por mesquinharias. Mas nós amamos. Converse com pessoas, irmãos, que estão há décadas sem falar com seus irmãos. Jesus nos convida a ter uma vida com fruto. Meu Deus, 8:30. O pecado do pródigo, querido, não foi beber, jogar truco, ir para o baile, se prostituir. Gael, missionário. O pecado do pródigo foi dizer: pai, eu não quero me relacionar com o Senhor. Pai, eu quero viver a minha vida sem lhe dar satisfação. Ele abre a mão de se relacionar com o seu pai, com o seu amigo. Jesus nos chama de amigos, porque Ele compartilha aquilo que Ele recebeu do Pai. E o parâmetro muda, irmãos. Não é ame mais como você ama a si mesmo, é ame como eu amo vocês. Pode ficar de pé, nós vamos orar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença e clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome. Você pode fazer isso nessa noite, quebrando os vícios desta geração, dizendo: pai, limpa o meu coração, eu quero dar fruto. declaro que há esperança e liberdade. Clamamos, pai, Clamo Jesus. há poder no nome de Jesus para quebrar toda cadeia. Teu nome é cura, É poderoso. teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Jesus, eu quero declarar teu nome Sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família, toda ansiedade, medo, pânico, amargura, rancor, ódio, vingança, rixa, facção. Oh Deus, clamamos, porque verso de número 11, Jesus diz: tenho-lhe dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa.
plena, eterna. Não sei se você parou para pensar sobre isso, querido. Quando nós somos crianças, nós ansiamos pelo aniversário. Feliz aniversário. As pessoas nos abraçam, nos beijam, lembram de nós. A gente vai crescendo, a gente sonha o dia sair e não ter hora para voltar. A gente acha que aquele vai ser o dia mais feliz, e a gente se apaixona. A gente acha que o dia mais feliz vai ser o dia do beijo. Eu me lembro do beijo com a Letícia. Nada romântico. Nós crescemos, irmãos, e achamos que o dia feliz é o dia do resultado do vestibular. Meu nome está lá, saiu. E a gente vai para a faculdade e a gente acha que o dia feliz é quando nós vamos pegar o canudo e dizer assim, consegui. E depois a gente acha que é um emprego. Quando sair aquela vaga, eu vou ser feliz. Quando sair aquela promoção, quando eu conquistar a minha casa, quando eu comprar o meu carro zero. Eu nunca comprei, irmãos, mas tem pessoas que acham que essa é a verdadeira felicidade. Cheirinho de carro novo. E nós conquistamos todas essas coisas, querido, e nós percebemos que elas passam. Salomão diz que, e ele teve tudo isso, querido, e muito mais. Ele diz que tudo isso que ele conquistou, todos os prazeres, as conquistas, os empreendimentos, eram vaidade. E essa expressão, ela sugere uma bolinha de sabão. Sabe quando você faz uma bolinha de sabão assim, e ela vai subindo, subindo, e você olha, ela é tão bonita, mas quando ela chega a uma altura, ela some. Nós percebemos que essas alegrias, elas são como bolinha de sabão. Elas são bonitas, mas rapidamente elas dissolvem. Jesus diz: eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, para que o fruto de vocês traga alegria ao meu coração e ao coração do meu Pai, e para que a alegria de vocês seja completa. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou a alegria verdadeira, querido. Não há outra alegria, não há nada que possa contemplar o nosso coração, nem o amor da nossa mãe, nem o amor do nosso pai, querido, pode contemplar a lacuna que existe de amor em nosso coração. Só Jesus que morreu na cruz por mim e por você, que se entregou dizendo assim: olha, eu posso te chamar de amigo, porque eu sou amigo que se coloca no seu lugar, que paga os seus pecados. Eu posso lhe dar alegria. E, querido, que fruto é esse? Que fruto é esse que Jesus quer que você gere? Eu tenho a impressão, querido, que é ser parecido com Ele. E o meu convite para você nessa noite é: decida ser parecido com Jesus. Não há fruto, querido, não há fruto mais evidente, não há fruto manifesto, não há frutos que mudem destinos que não seja ser parecido com Ele. Eu queria que você tomasse essa decisão nessa noite. Eu falei com o pessoal da mídia, eu estava perguntando o nome daquela opção do Instagram, explorar ali. Ali está o nosso... Eu sou analógico, querido, eu ainda não instalei o conversor digital, mas ali está o nosso algoritmo. Eu poderia pedir para você: abra agora o seu Insta e veja a sua opção explorar. E, querido, aquele explorar diz muito sobre o nosso coração. Eu quero te desafiar a fazer isso hoje. Abrir no seu Instagram a opção explorar e ver se o que está ali tem a ver com ser parecido com Jesus. E se talvez não seja, irmãos, eu te sugiro um jejum de Instagram. Eu te juro que você mude o seu algoritmo para que você seja parecido com Jesus. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, por essa noite. Nós queremos nos conectar, ó Deus, ao reino de Deus. Nós queremos, Pai, ser limpos pela sua palavra. Coloca, ó Deus, cuidadores em nosso lado. Que sejamos cuidadores, Pai. Nós clamamos, ó Deus, por aqueles que ainda não
confessaram ao Senhor, dizendo: Pai, dá mais um ano, dá 2 anos. Nós queremos limpar a terra, queremos colocar adubo, queremos tirar os entulhos, queremos ajudar, Pai. Queremos permanecer firmes nessa noite, Pai. Nós cremos, Pai, aumenta a nossa fé, mas nós queremos nos permanecer firmes na caminhada com o Senhor, Pai. Que a Tua alegria, ó Deus, alcance o nosso coração. Como disse Davi: devolve-nos a alegria da Tua salvação. Se a pessoa nessas noites, ó Deus, cuja alegria tem sido roubado pelas circunstâncias, pelos conflitos, pelas privações, nós clamamos: Jesus, Jesus, devolve-nos a alegria da Tua salvação, para que a nossa vida manifeste, ó Deus, o fruto de ser parecidos com o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Abençoa-nos, ó Deus, nessa semana, quando os pequenos grupos se reunirão aqui nas casas, para que essa mensagem encontre vida, para que a teologia encontre a nossa vida e continue, ó Deus, a mudar a nossa história. Fazemos isso, ó Deus, na certeza do Seu amor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos.